da Igreja do Senhor. Amém? E nesta noite nós estamos na terceira certeza. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do verso 13 ao verso 16, nós estaremos fazendo essa leitura para nós entrarmos aqui na palavra do Senhor. Então diz a palavra de Deus: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecesses como os demais, que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor. Isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a 7ª certeza do arrebatamento da Igreja do Senhor. Há muitas pessoas, irmãos, com muitas ideias, há muitas pessoas já falando coisas que, às vezes, algumas delas estão na Bíblia. A Bíblia fala sobre o aquecimento global, quando Jesus, antes de Jesus vir buscar a sua igreja. Então vai acontecer um aquecimento do sol, só que esse aquecimento, irmãos, ele vai ser através de anjos que vão estar derramando as taças da ira de Deus sobre a terra. Isso ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. Muitos dizem que o Apocalipse já foi cumprido, não foi. Muitas poucas partes do Apocalipse foi cumprida, mas outras ainda não foram. A maioria delas não foram cumpridas, mas vai cumprir ou já está começando a cumprir. Primeiro, muitos não sabem, mas o anticristo ele vai vir do Ocidente, vai ser o nome ocidental. Nós não sabemos se vem da China, se vem da Rússia, se vem do Japão, se vem da Coreia do Norte, que é a Coreia do Sul, são crentes, né? E ele não vai sair de lá. Mas que eles vêm uma multidão de mais de 200 milhões de pessoas para perseguir a igreja e depois da igreja perseguir Israel. E assim Jesus, nesse entremeio dos 7 anos da grande tribulação, ele vai arrebatar a sua igreja. Muitos dizem que, muitos teólogos, né, irmãos, que às vezes muitas pessoas não entendem o que é teologia. Irmãos, a teologia ela não passa de um status, porque quem lê a Bíblia mesmo, para entender a palavra de Deus, ele não precisa fazer teologia. Amém? E eu tenho apanhado muito aqui na igreja por pessoas que não fez teologia
e fica criticando aquele que é teórico, aquele que é não sei o quê, aquele que tem muitos diplomas na parede. Eu tenho só 14 diplomas de teologia, mas esses 14 diplomas não vai salvar a minha alma. Quem vai salvar a minha alma é as minhas atitudes que eu vou viver diante do meu Deus, como eu tenho vivido todos esses anos que eu estou fazendo a obra do Senhor. Amém, irmãos? Sem perda de tempo. Portanto, o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Onde nós vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, está escrito. A designação arcanjo se aplica apenas a um anjo, que é o arcanjo Miguel. É aquele que é chefe dos exércitos celestiais. Quando Deus envia ele, ninguém na face da terra consegue o deter, porque ele vem com grande poder dado por Deus. A Bíblia, isto é, Miguel, é o arcanjo Miguel. Contudo, o arcanjo Miguel, em Judas capítulo, versículo 9, eu gostaria que o irmão achasse esse versículo para mim. Judas é o menor livro da Bíblia, ele está, pode procurar aí, depois de Hebreus, ele está aí bem perto de Filemão, amém? Acha para mim esse versículo, Judas, Epístola de Judas, capítulo, versículo 9, que é só um capítulo. Quem achar, pode levantar e ler para mim. Glórias a Deus. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Aleluia! Deus não permitiu que Judas, que o anjo do Senhor, que estava ali lutando com Satanás, ele querendo saber onde estava o corpo de Moisés. Ele não ousou dizer nenhuma palavra que ofendesse a Satanás. Amém? Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Este anjo é um dos mais importantes na hierarquia. Daniel capítulo 10, o verso 13. Pode ler para mim Daniel 10 e 13. Na hierarquia angelical, ele é o anjo mais poderoso de Deus. Ele esteve com Josué, ele esteve com vários homens de Deus, ele esteve com Daniel. Daniel está aí antes de Mateus, que vem da esquerda para a direita. Ele está bem perto aí dos profetas pequenos, como se diz a Bíblia. Glórias a Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quando Daniel, o profeta Daniel, orou a Deus, ele orou 21 dias. E as orações de Daniel não conseguiam subir, porque Satanás não deixava. Deus manda um anjo para deter Satanás, mas aquele anjo, ele não tinha a força que tinha Satanás. Satanás não tem poder, mas ele tem força. Aí quem veio? O arcanjo Miguel. Quando o arcanjo Miguel chegou, as orações de Daniel foram levadas até o trono de Deus, porque esse arcanjo, ele tem poder, ele tem força, que Deus o dá para ele. No tempo de Daniel, Miguel lutou contra um príncipe dos demônios. Ele era um príncipe dos demônios, do mundo celestial, e veio ajudar
a Gabriel para que este pudesse confirmar a Daniel que sua oração ou suas orações haviam sido atendidas. Glórias a Deus. Daniel 10, 12 e 14 a 21, não precisa ler. Anteriormente, esse arcanjo também lutou com Satanás pelo corpo de Moisés, onde nós já lemos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele, contra Satanás. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. Judas, verso 9. No final, Miguel e seus exércitos de anjos lutarão contra o exército de demônios de Satanás e os vencerão. E lançarão sobre a terra para que não tenha mais acesso ao céu. Apocalipse 12, 7 e 9. Quem pode ler para mim? Apocalipse capítulo 12, verso 7 e o verso 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Aleluia. Batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, como eu já disse aqui, vai ser o maior dia da história da criação do universo. Vai ser um dia histórico, porque não vai ter ninguém aqui para contar esta história desse grande dia. Porque a igreja, nesse dia, ela vai subir e a vitória vai ser da igreja de Deus. Porque se ouvirá a voz do arcanjo Miguel no monte do arrebatamento. Porque é para que ele levantará a sua voz após a palavra de ordem do Senhor para o arrebatamento. A chave ou a resposta para isso está nos significativos palavra do arcanjo Gabriel aos judeus. Daniel, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel capítulo 10 e o verso 21, não precisa ler. Este arcanjo intervém de modo especial em favor do povo de Israel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo. Glórias a Deus. Daniel, capítulo 1, capítulo 12 e o verso 1. Então, irmãos, o arrebatamento da igreja, eu já disse para os irmãos que não pode acontecer antes da grande tribulação. Por quê? Porque muitas pessoas vão aceitar Jesus na grande tribulação. Porque o anticristo, o foco dele são dois povos, a igreja e Israel. Primeiro ele vai atacar a igreja, ele vai tentar vencer a igreja. Então, a igreja que está firmada em Cristo, a igreja que está alicerçada em Cristo, a igreja que tem certeza da sua salvação, que tem vivido uma vida digna de ser salva, ela não vai ser atingida por Satanás. Mas aqueles
que não aceitar o sinal da besta, que é o anticristo, eles vão ser mortos pelo amor a Cristo. Então eles vão ser mortos pelo amor a Cristo. Eles sendo mortos pelo amor a Cristo, eles vão ser salvos. E eles vão ser arrebatados. E como não vai ter dois arrebatamentos, então não faz sentido a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Não faz sentido. Porque, irmãos, os que morreram em Cristo, que foram enterrados, que estão nos túmulos, como eu já disse aqui na terça-feira passada e nas outras terça-feiras, mesmo que eles foram cremados e as suas cinzas foram enterradas ou foram jogadas nas águas, como muitos fazem, onde a cinza foi jogada, de lá vai sair um corpo de um crente, os que são crentes, que morreram fiel, tendo certeza da sua salvação. Glórias a Deus, aleluia. Vai ressuscitar um corpo de santo, um corpo glorificado, para ser arrebatado, para viver com Cristo para toda a eternidade. Então, irmãos, aqueles que vão morrer na grande tribulação, porque o anticristo vai chegar, irmão Irineu, e ele vai perguntar: Irineu, você quer mesmo seguir o seu Deus, ou você quer ficar ao meu lado? Isso é o homem do pecado, vai perguntar. Então o senhor vai escolher: ou o senhor vai ficar com Cristo e vai dar o seu pescoço a ser adegolado pelo amor a Cristo, ou vai receber o sinal dele, porque ele vem, irmãos, com muito dinheiro, ele vem com muita força, ele vem com muito poder material, porque ele vai aproveitar justamente o tempo, irmãos amados, da fome que vai estar assolando essa terra, porque essa terra vai ser assolada pela fome. No capítulo 6 de Apocalipse, eu já falei várias vezes, lá tem um cavalo preto, aquele cavalo é o cavalo que está montado nele o anjo da fome, que vai trazer a fome na terra. Vai ter a peste, vai ter a guerra, vai ter fome, e vai ter também a morte montada no seu cavalo amarelo e o inferno andando atrás dela. Então o inferno não é um lugar, o inferno é um demônio infernizador que vai estar lá no lago de fogo, infernizando aqueles que vão ser mandados para lá com Satanás e os teus anjos. Tem pastor que já... E eu não discuto com ninguém essas coisas, eu só falo aquilo que eu tenho certeza, porque eu leio a Bíblia, e eu leio orando, eu estudo orando, e Deus me revela as coisas da palavra do Senhor. Tem pastor que falou para mim: não, eu já peguei várias vezes, em várias igrejas, que Jesus vem antes da grande tribulação. Não é verdade, não pode, não faz sentido, e ninguém pode provar isso, e não faz sentido. Porque muitas pessoas vão morrer na grande tribulação pelo amor a Cristo, e eles vão se juntar à igreja que vai ser arrebatada. Porque a palavra está dizendo que os servos de Deus não vão sofrer os danos da grande tribulação. Deus não vai permitir. Primeiro, porque os que morreram em Cristo, eles estão no túmulo. Eles não têm como estar lá no túmulo preocupados com a salvação. Porque as suas almas, elas estão no paraíso, aguardando aquele corpo glorificado. Irmãos, há muitas religiões, há muitas denominações, há muitos pensamentos, desde o primeiro século, quando surgiu as lutas do começo da igreja, que a igreja começou no primeiro século, 100 anos depois de Cristo. Ali começou a pregar, irmãos amados, sobre salvação, sobre Deus e sobre Jesus. Não são todos os países do mundo que aceitam Jesus. Muitos países têm os seus deuses, muitos países servem os seus deuses. Agora, os países que aceitam Cristo como Salvador, porque foi pregado desde o século 100, o primeiro século, século I, século I, até hoje, continuam pregando a salvação em Cristo Jesus.
E não são todas as pessoas que conhecem a profundidade da história das igrejas que foram fundadas em todo o universo. Ninguém, irmãos, ninguém. Eu fiz questão de arrumar um livro para o presbítero Diácono, não apaixonei. Eu não sei se ele está lendo, ele disse que está lendo, eu acredito que está, porque eles gostam de ler. E ali os irmãos vão demorar um pouco, mas ler cautelosamente, porque ali está contando toda a história da igreja ou das igrejas. A primeira igreja que foi fundada no mundo foi a igreja presbiteriana. Eu não lembro mais o país que foi fundada, porque todos os países do mundo, eles lutaram para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então Lutero foi um reformador por não ter aceitado as 95 teses que estavam erradas na comunidade católica, né? Ele não aceitou, como até hoje eles insistem em pregar o erro, e hoje eles querem, não estou falando mal deles, são meus amigos, né? Eu não tenho nada contra eles, sou amigo deles, quero ser amigo deles, mas eles continuam pregando do jeito que eles querem, não estão pregando a salvação em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Vamos continuar. Devemos lembrar que no monte em que o Senhor Jesus Cristo der a ordem para a ressurreição e para o arrebatamento da sua igreja, a dispersão da graça terminará. Então, o corpo de Cristo estará completo. Então, o Pentecoste, em sentido inverso, a retirada do Espírito Santo acontecerá e a igreja será levada para o céu. Irmãos, quando fala que a igreja vai ser arrebatada e vai levada para o céu, não é uma coisa que vai acontecer agora. Em 1966, quando eu me batizei, o missionário Daniel de Mello perguntou, a igreja tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas lá naquele galpão onde ele tinha alugado na rua Tuiuti, lá em Tatuapé, quem que tinha certeza que Jesus não voltava aquele dia? O único que levantou a mão foi eu. Eu era novo, eu tinha 23 anos, eu levantei a mão. E ele era muito bravo, ele era um homem triste, né? E ele falou um bocado de coisa. Ele já foi. Ele deixou uma grande igreja, um grande povo. Foi o único que pregou em Cuba, lá no quartel-general de Cuba. Foi o único que eu sei que pregou, insistiu e conseguiu pregar usando os aparelhos de som do quartel-general de Cuba, que é um país comunista. Mas era um homem de Deus, um homem que Deus usou muito, missionário Daniel de Mello, e eu trabalhei com ele 6 meses, e nesse tempo eu me batizei lá com ele, né? Eu sou batizado na Igreja do Brasil para Cristo, até que eu voltei, conheci minha esposa, nós casamos, faz 56 anos, mais 57 vai fazer, nós estamos casados, graças a Deus, e eu tive a alegria de trabalhar com o missionário Daniel de Mello. Eu não perdia um culto do domingo, começava às 7 horas da manhã, no Cine Universo, lá na Sérgio Garcia, e eu era um dos primeiros que chegava para sentar lá na frente, lá perto dele. Terminava o culto ali do domingo, meio-dia, eu ia para a Praça João Mendes, assistir um outro culto de um outro missionário que começava o culto, porque ele sabia que muitas pessoas estavam lá com o Daniel de Mello. E ele já partiu para a eternidade e Jesus não veio até hoje, então eu aceitei. E vou dizer para os irmãos, Jesus não vem daqui 3 anos e meio, 3 anos. Dentro de 3 anos Jesus não vai vir. Ele não virá dentro desses 3 anos, e eu tenho certeza absoluta. Conta, hoje é dia
26 de setembro de 2023. No dia 26 de setembro de 2026, Jesus não veio, porque a palavra afirma isso. Ela não está dizendo que ele não vem até 2023, que não tem esse ano na Bíblia, né? Mas eu tenho certeza que ele não vem, e quem estiver vivo vai dizer: o pastor Manuel estava certo, tá bom? Eu sei que alguém pode me criticar, mas venha falar comigo que nós vamos entrar dentro da Bíblia, porque eu conheço a Bíblia, graças a Deus. Aleluia. Depois disso, será restabelecida novamente uma espécie de situação do anticristo. Do Antigo Testamento, a conexão entre a 69ª e a 7ª, não sei como é que era, 70ª, 60ª, glórias a Deus, semana de anos de Daniel. Lembremos-nos apenas do quinto selo, glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãos, as horas já foi, e não vai dar para mim entrar aqui no quinto selo, porque não vai dar tempo, né? Então eu vou deixar para quinta-feira, terça-feira que vem. Quem quiser, vem, irmãos, para nós falarmos sobre o quinto selo. São sete, né? A sete certeza do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, não vamos ficar preocupados. Aliás, é preciso preocupar. De algum jeito precisa preocupar. Quem não tem certeza da salvação? Quem tem certeza da salvação, que Jesus vem arrebatar a igreja, não precisa ficar com medo de aquecimento solar, não precisa ficar com medo de chuva em excesso, porque não vai ter mais dilúvio, mas Deus vai provar muita gente que Ele é Deus. Tem pessoas querendo tentar parar, não deixar ler a Bíblia, mas é porque eles não sabem que acima de todas as coisas existe um Deus. Aleluia. Acima de qualquer autoridade no Brasil, existe um Deus que está sentado no teu trono de glória, e ninguém pode com Ele, porque operando Ele, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Então o povo precisa respeitar Deus e saber que Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, e operando Ele, ninguém vai impedir. Então um dia a igreja vai ser arrebatada, nós vamos sair dessa terra. Se eu ainda estiver vivo, eu vou ser transformado. Os que morreram, eles vão ressuscitar primeiro num corpo transformado, irmãos. Por isso que eu digo, irmãos, tem muitas pessoas preocupadas com o corpo das pessoas, como elas estão. Irmãos, quem vai salvar é Deus, quem vai julgar é Deus, o juízo é Deus, a justiça é Deus. Eu não julgo ninguém, eu não sou juiz de ninguém, não vou fazer justiça com ninguém, porque até eu vou ser julgado pelo nosso Deus. A minha esperança é que eu vou ser salvo. Agora, quem sabe se eu vou ser salvo ou não é Deus. E você que vai me assistir, ou que está assistindo eu falando e vai ver no YouTube essa mensagem, saiba de uma coisa: se você não aceitar Jesus e não viver uma vida digna com Jesus, você não vai ser salvo, não. Você vai para o lago de fogo com o diabo e os seus anjos. Irmão, nós não podemos massagear o ego de ninguém, seja quem que for, porque diante de Deus todos são iguais. Deus afirma que Ele tira o pobre lá do monturo e coloca entre os príncipes. E Ele tira o príncipe lá do seu trono e coloca lá no monturo. Então por isso não brinca com Deus, porque o nosso Deus. Tem muitos falam que a Bíblia, ela prega... Fala alto. Discurso de ódio. Discurso de ódio. A Bíblia não prega ódio.
a verdade. Quem prega ódio é os homens. Quem prega ódio é aqueles que estão pregando os ódios. São, irmãos, os canais que transmitem as coisas para o mundo inteiro. Então eles transmitem o ódio. Mas a Bíblia não. A Bíblia prega a salvação, ela prega a verdade, a salvação em Cristo Jesus. Leia a Bíblia e aceita Jesus como seu Salvador. Amém? Deus abençoa. Quinta-feira nós estaremos, amanhã à tarde, às 2 horas, 14 horas, nós estaremos aqui com culto de libertação, culto da bênção, tarde da bênção. Glórias a Deus. Que está pregando aqui a irmã Denise. E quinta-feira nós temos o nosso culto da família e domingo nós temos aqui o nosso culto da família. Quero agradecer, Morineiro, irmã Ângela, essa dupla que adora ao Senhor nosso Deus. Depois eu quero orar para a senhora e te ungir. Amém? Deus abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, nós vamos estar aqui amanhã à tarde, quinta-feira.